Beleza? Hoje a gente vai falar sobre a variação da aceleração centrípeta no movimento circular uniforme, no MCU. Uma coisa importante antes de você continuar assistindo esse vídeo é que eu procurei bastante na internet e não encontrei nada sobre isso. O máximo que eu encontrei é que o nome da variação da aceleração centrípeta é esse jerk em inglês, acho que é assim que fala, jerk. Procurei, tradução seria arrancada, mas, enfim, não tem muito conteúdo sobre isso aplicado ao MCU. Então, eu fiz umas contas aqui, eu vou deixar o meu pensamento sobre isso, como eu cheguei até essa conclusão. E se você souber sobre isso, deixa os comentários aí, vai ser muito bacana. Então é o seguinte, se a gente tiver uma trajetória circular, como é o MCU, né? A gente está percorrendo velocidade teta ponta, e quem está percorrendo com essa velocidade teta ponta é esse corpo aqui, beleza? Esse corpo ele está com uma velocidade v, e como essa velocidade v ela vai mudando de direção conforme o corpo vai se movendo, a gente vai ter uma aceleração centrípeta, que é lá que aponta para o centro da circunferência, beleza? Antes de a gente continuar, é importante dizer que a gente está adotando um sistema de referência na base inercial. Eu vou mudar isso aqui. Eu vou chamar de com dois versores, né? Que é o versor X e o versor Y, beleza? E o Y aumenta para cá e o X aumenta para cá, beleza? Eu apaguei ali porque agora a gente vai marcar primeiro o vetor posição da partícula. Então, se essa partícula está se movendo, a gente pode dizer que o vetor posição R e T é esse daqui, e ele está se movendo, né? Um ângulo θ T, e ele tem duas componentes. Uma eu troquei aqui, né? Agora que eu percebi isso, aqui é o X, aqui é o Y, aqui é o meu versor X e aqui é o meu versor Y, beleza? Tá, e a gente tem essa componente no X, que vai ser R cosseno θ, a gente tem uma componente em Y, que seria R seno θ, beleza? Tá, e redesenhando a aceleração centrípeta, né? A gente tem uma aceleração centrípeta AC, um vetor. Beleza. Perceba que assim como a velocidade, a aceleração ela também muda de direção. Tá? Ela sempre está apontando para o centro, mas a velocidade sempre está sendo tangente. Então, tá. Vamos pensar se o corpo estivesse aqui em outro instante. Então aqui a gente tem um instante t0, aqui a gente vai ser um t1, pode ser. A nossa aceleração centrípeta estaria apontando para cá. Tá apontando para o centro, mas tá vendo que ela mudou a direção. Antes ela estava assim, agora ela está para cá. Então tem alguma coisa variando a direção o sentido da aceleração centrípeta. E é isso que a gente vai investigar agora. Beleza? Tá bom. A gente sabe que taxa de variação pode ser calculada pela derivada. Então, a taxa de variação da posição é velocidade, e a velocidade é a derivada da posição. A taxa de variação da velocidade é a aceleração, e a aceleração é a derivada da velocidade. E agora a gente vai seguir essa linha de raciocínio e falar que esse jerk, que é essa taxa de variação da aceleração centrípeta, que eu vou chamar de um vetor J, vai ser igual à derivada da aceleração
em função do tempo, né? Em relação ao tempo, que é igual à derivada terceira da posição em relação ao tempo. Beleza? E vamos falar vamos fazer uma função desse R. Quem que é o R? O R de t vai ser igual à soma das duas componentes. Então, perceba que eu não vou fazer R cosseno θ. Isso daqui é a mesma coisa que R, o módulo. Toda vez que eu não tiver com a seta em cima, eu vou estar falando do módulo, tá? Então, R cosseno θ vezes o versor x. Vezes o versor x, tá? Esse vai ser o módulo, tá? Beleza. Então, lembrando que se eu estiver falando alguma coisa errada, pega o instante que eu tô falando, o tempo lá aí do vídeo, coloca nos comentários e fala, ó, aqui que você errou, ou você fez errado aqui. Se você souber alguma coisa sobre isso, coloca aí, vai ser bacana falar sobre isso. Então, vai ser a soma das duas componentes, então vai ser R cosseno θ vezes o versor x, mais R seno θ vezes o versor y. Se colocando em evidência, né? Ficaria R. Eu não vou colocar em evidência, não tem porquê. Beleza? Então eu vou derivar isso. Não tem porquê fazer isso agora, eu vou colocar mais pra frente. Então, continuar isso. Então vai ser nosso vetor J vai ser igual a R derivada terceira em relação ao tempo do cosseno de θ x mais seno de θ y. Coloquei o R em evidência. Beleza. Então, vamos fazer... Para não ter que ficar escrevendo, eu vou fazer a primeira derivada aqui, a segunda aqui e a terceira mais para baixo. A primeira derivada seria menos seno. Ó, é o seguinte, quando a gente for derivar isso daqui, θ é uma função do tempo. Então, θ varia com o tempo. Então, fazendo a regra da cadeia, vai sair um θ ponto aqui e outro θ ponto aqui. Eu já vou colocar esse θ ponto em evidência, beleza? Então, vai ser θ ponto que multiplica. A derivada do cosseno é o menos seno. Θ versor x. Mais a derivada do seno é o cosseno de θ versor y. Lembrando que eu fiz a regra da cadeia e já coloquei em evidência aqui. Beleza? Então, a segunda derivada vai ser θ ponto que multiplica. E vai aparecer outro θ ponto. Então, eu vou colocar em evidência, vai ficar θ ponto ao quadrado. Θ ponto seria a velocidade angular, tá bom? Θ ponto ao quadrado multiplica menos cosseno de θ versus x mais menos seno de θ versor y. Então, lembrando que esse daqui é a segunda derivada, agora a gente vai para a terceira. Então, vai aparecer outro θ ponto, então eu vou colocar θ ponto ao cubo, que multiplica seno θ versus x menos cosseno de θ versor y. Tá, então, essa é a nossa terceira derivada. Então, vai ser igual aqui, né? Então, vou apagar aqui. Falar que o J é igual a R θ ponto ao cubo, que multiplica seno de θ versor x. Estou subindo aqui, né? Seno de θ versor x menos cosseno de θ versor y. Tá. Agora é o seguinte. Quem que é isso daqui? Quando a gente, o que é velocidade, tá? Isso daqui vai ter um vetor velocidade aqui, beleza? Velocidade é a primeira derivada, eu não devia ter pagado, né? É a primeira derivada de R. Então, dr dt é igual ao vetor velocidade, que é igual a R menos
é menos seno de θ, versor x, cadê? Mais cosseno de r θ ponto, né? E cosseno θ, y, tá? Então, colocando em evidência, né, que é igual a... Colocando menos em evidência, que é igual a menos r θ ponto, que multiplica seno de θ, x menos cosseno θ, y. E isso aparece aqui, né? Ó, o r, o coisa, beleza? Então, é a mesma coisa que menos θ ponto ao quadrado v. Porque ó, o v se for menos θ ponto ao quadrado vezes isso daqui, que é igual a θ ponto vezes menos r vezes seno de θ, x, esse termo aqui, a gente tem menos... Opa, saiu. Vai ter menos com menos mais, vai ficar θ ponto ao cubo, esse termo grandão aqui. E o R, né? E o R e o termo grandão, o seno e tal. Que é o que a gente tem em cima, beleza? Então a gente vai ter menos θ ponto ao quadrado vezes velocidade. Tá. O que é o θ ponto? Θ ponto é a velocidade angular. E pelo MCU, a gente tem uma fórmula para velocidade angular, que é V sobre R, né? V igual, pelo ensino médio, né? V igual a ômega R. Então, θ ponto é igual a V sobre R. Que θ ponto seria o ômega que a gente chamava, né? Só estou chamando de θ ponto porque para ficar mais fácil. Eu prefiro chamar assim. Então, menos θ ponto ao quadrado vai ser menos V ao quadrado sobre R ao quadrado. Então, vou substituir ali, vai ficar igual. Vai ficar igual menos V ao quadrado sobre R ao quadrado vezes o vetor V. Por que eu não vou colocar V ao cubo já direto? Pelo simples fato que isso daqui é um vetor, entendeu? Isso daqui é um vetor e isso daqui é o módulo dele. Então, primeiro, a gente vai dizer o seguinte, que o módulo de J, o módulo de J, que eu vou colocar só o J sem a setinha em cima, é igual a, tiro menos, né, porque é o módulo, não quero saber o sentido dele, V ao quadrado sobre R ao quadrado vezes V, que é igual a V ao cubo sobre R ao quadrado. A gente tem que a fórmula de aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R, então V ao quadrado sobre R vezes V sobre R é igual a V ao cubo sobre R ao quadrado, que é o que a gente tem ali. Isso daqui é o nosso θ ponto e esse daqui é a nossa aceleração centrípeta. Então a gente pode dizer que o módulo de J é igual a aceleração centrípeta vezes a velocidade angular. Mas a gente encontrou agora o módulo da... A gente encontrou um módulo desse nosso vetor que a gente estava procurando. Eu vou escrever aqui. Aceleração centrípeta vezes velocidade angular. Beleza, a gente já encontrou um módulo dele, mas para onde ele aponta? Vamos voltar para essa expressão aqui em cima. A gente tinha aqui o nosso vetor J é igual a menos θ ponto ao quadrado vezes o nosso vetor V. O que isso significa? Vamos analisar bem. Se a gente tem um vetor A de módulo 2, a gente tem um outro vetor. A gente vai ter um outro vetor também de módulo. Eu vou dizer que o módulo dele é menos 6. Não, o módulo dele é menos. O módulo dele é 6. Só que ele vai apontar. Continuar a explicação normal. Vai. Só que é o seguinte: eu tenho nosso vetor A. E eu digo que o sentido do vetor B é o oposto do vetor A. Então eu vou ter
um vetor A, e eu vou de módulo 2, e eu vou ter um outro vetor B 3 vezes maior, sentido oposto. Então, vou ter um vetor B, beleza? E esse vetor B tem módulo 6. O sentido é oposto. Eu posso dizer que A é igual a menos 3, porque ele é 3 vezes maior, o vetor... Não, ao contrário, né? Eu posso dizer que o vetor B é igual a menos 3 vetor A. Entendeu? Eu digo que o módulo dele é 3 vezes maior e digo que o sentido é oposto, colocando menos na frente. Entendeu? Eu acho que ficou claro isso. Se não ficou, coloca nos comentários. Então, o que isso quer dizer nessa expressão aqui? Quer dizer que a gente tem dois vetores. Esse seria o meu vetor B e esse daqui seria o meu vetor A. Eu digo que o sentido dele é oposto, sentido oposto, e eu digo quantas vezes maior o módulo dele é, beleza? Então eu vou ter que a direção do vetor J é a direção oposta ao do vetor, direção oposta do vetor V, entendeu? Então, se a gente tiver esse desenho aqui, eu vou copiar esse desenho. Então, copiando aqui, copiar, colar, beleza. Eu vou apagar algumas coisinhas aqui para ficar menos poluído, né? Vou apagar esses laranja. Acabei apagando o negócio. Esse T0 aqui. Beleza, esse daqui também não precisa. E esse laranja também. Depois eu desenho a aceleração centrípeta de novo. Então eu tenho o corpo aqui. A aceleração centrípeta tá para cá. Aceleração centrípeta. Então, como eu disse, né, vai ter o sentido oposto ao vetor V. Então, o sentido dele vai ser esse daqui. No sentido tangencial oposto, direção tangencial e sentido oposto da velocidade. Então, se a velocidade está indo para cá, esse vetor vai estar apontando para cá. Beleza? E esse é o vetor J. E como a gente encontrou o módulo, se a gente pensar que no MCU, θ ponto é o módulo da velocidade angular é constante, porque o módulo é constante e como é módulo é positivo, né? Então não vai interferir no sentido, né? Então a gente só está considerando o valor absoluto da velocidade angular, vai ter que ser maior do que zero, maior do que zero. Se a velocidade angular é maior do que zero, então a gente pode dizer que esse vetor J é θ ponto vezes maior do que o vetor aceleração angular em termos de módulo, entendeu? Em termos de tamanho dele, comprimento da seta, é θ ponto vezes maior do que a aceleração centrípeta. Então, se eu estou rodando com uma velocidade de θ ponto igual a 2 radianos por segundo, então eu posso dizer que isso daqui é numericamente, né? Porque em unidade, esse J seria metros por segundo ao cubo. Então a gente pode dizer que se o raio for igual a 1 metro, a gente pode dizer que a velocidade é igual ao produto desses dois, então vai ser 2, então a aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre r, então é igual a 4, então a gente pode dizer que J é igual a 4 vezes 2, 8 metros por segundo ao cubo. Isso é o que eu acredito que esteja correto.
Eu procurei, lembrando bastante, eu quero frisar bastante isso porque eu procurei bastante na internet sobre esse assunto. Eu só encontrei que a variação da aceleração existe, mas eu não encontrei nada sobre isso relacionado ao movimento circular uniforme. Mas é isso, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma coisa para comentar, coloca nos comentários, eu vou tentar responder. E é isso. Obrigado. Eu vou, antes de sair, se isso estiver correto, C que D. Como queria se demonstrar, demonstrando o sentido e o módulo. Claro, se isso existir mesmo e isso estiver correto. Então é isso. Valeu.